Hello, students! Aqui é o professor Leandro, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre conditional sentences if clause. Conditional sentences são mais ou menos orações subordinadas em português, né? Seria mais ou menos a mesma matéria. Em inglês tem um outro nome, eles chamam de if clause, que são cláusulas com if. O if, lembrando, o if é o se, né? E em inglês eles dividem as conditional sentences em três situações, né? A primeira situação, segunda e terceira. Os nomes são bem simples. E a aula de hoje é sobre conditional sentence first situation, ou seja, primeira situação, tá bom? A gente vai ver os outros temas também, vamos lançar os vídeos das próximas aulas, mas vamos fazer eles separados. Vamos lá então? First situation é um tipo de frase, né? Um tipo de oração. E ela é ótima para dar conselhos ou para falar de condições, né? A gente fala assim, às vezes, de uma frase e tem uma condição para que ela aconteça. Essa condição faz parte aí desse conditional sentence. Né? Por exemplo, nessa estrutura, uma frase fica no presente e a outra frase fica no futuro. Por quê? Porque é uma condição. Caso algo aconteça agora, acontecerá algo lá no futuro. Quer dizer, existe uma condição, né? Então, se estiver chovendo, eu vou me atrasar no serviço, porque o ônibus vai me atrasar, o metrô atrasa, né? Se eu não estudar tanto, eu vou tirar uma nota um pouco mais baixa. Quer dizer, você percebe que há uma situação e depois há uma condição no futuro. É mais ou menos a mesma coisa, só que agora em inglês. Eu fiz umas frasezinhas só para começar, tá? A primeira frase é: se você não levar um casaco, vai ficar com frio à noite. E em inglês fica: If you don't take a coat, you will be cold at night. Ó, if you don't take a coat, if you don't take a coat. Don't take é não levar, né? Don't take, não pegar. Don't take o quê? Don't take a coat. O coat, o casaco, right? Don't take a coat with you. Só para deixar claro que você tem que levar o casaco com você. If you don't take a coat with you, vírgula, né? Agora vai começar uma nova frase, uma frase no futuro. You will. Olha esse LL, tá vendo esse apóstrofe aí, essa vírgula aí para cima, ela chama apóstrofe, né? Tá vendo um apóstrofe tem um LL. Esse LL é a indicação do will, né? É a indicação de que, olha, essa frase está no futuro. Quando a gente tem um will antes de um verbo numa frase, essa frase vai ficar no futuro. Então, esse LL é a mesma indicação. Quando eu coloco ele como LL, eu só estou abreviando, né? Então, você põe assim, you will be cold. You will be cold. Esse will vai jogar o próximo verbo no futuro. Qual que é o próximo verbo? É o verbo to be. Be. Ser ou estar. You will be. Você vai ficar, você vai estar, né? Você estará, você ficará. Você ficará o quê? Cold at night. Com frio à noite. Ok? Então vamos lá de novo a frase inteira. Ó. If you don't take a coat with you, you will be cold at night. Ok? Você vê a frase é um pouquinho maior, ela é um pouquinho mais extensa, mas ela necessariamente não é uma frase difícil. Você consegue, às vezes, associar as palavrinhas e devagar vai conseguir falar um pouco. Então, o if clause é uma matéria bem interessante para a gente dar uma destravada também no inglês, para a gente falar um pouco mais, para a gente sair um pouco do básico. Então vamos lá, vamos ver a frase de baixo. A frase de baixo é a mesma estrutura, só que ela está toda negativa, né? Mas tudo bem, é a mesma coisa, né? Ela só está negativa. Então ela fala assim, ó, ela não vai passar de ano a menos que estude, né? A não ser que estude muito. E aí fica mais ou menos assim, ó, she won't pass the year if she doesn't study hard. She won't pass. Esse won't, ele é o will mais o not, ou seja, ele é um futuro negativo. Não vai, não irá, né? Então ele está no futuro, mas é negativo. E o que faz o will? Ele põe o verbo do lado no futuro, right? O verbo é pass, então ela vai colocar she won't pass. Ela não passará, né? Ela não irá, alguma coisa nesse sentido. E a mesma coisa na outra frase tem uma negativa.
She does not study. Então, se ela não passará de ano, é um fato. Se, e aí é a condição, se ela não estudar muito, né? Se ela não estudar bastante, she doesn't study hard, ok? Então é mais ou menos essa a ideia. Algumas frasezinhas aqui, vamos ver um pouquinho essa estrutura com um pouco mais de calma. Ó, essa estrutura que a gente tem é mais ou menos assim. Se a frase começa com if, então logo no comecinho da frase você tem um if, a estrutura provável é que a primeira frase está no presente, vírgula, a segunda frase está no futuro. Se a frase, por exemplo, começa no futuro, o if vai ficar no meio e depois a próxima frase vai ficar no presente. Quer dizer, tem uma estrutura que é meio que montada, assim, ela sempre é dessa estrutura, sempre é desse jeito. Não tem muita alteração, né? Uma regra acaba sendo uma regra de gramática, né? Então não é muito difícil. O mais normal é que nós vejamos frases que comecem com if. Isso é mais normal, tá bom? Pô, aqui era para aparecer depois as respostas, mas tudo bem, já apareceu as respostas. Acontece. Erros de tecnologia. Mas vamos lá, ó. If you play a lot, you will get better. Então, assim, eu tenho uma frase que começa com if, né? Então eu já sei que a primeira frase, o primeiro verbo está no presente, certo? Vimos isso no slide anterior. Então, if you play a lot, you will get better. Você vai melhorar. Né? Então a gente tem duas estruturas aí. A primeira no presente, a segunda frase, depois da vírgula, tem que estar no futuro. Se fosse um exercício, eu sei que já está a resposta aí, mas se fosse um exercício, seria mais ou menos assim mesmo. Quer dizer, você põe uma frasezinha, posso deixar um espacinho em branco, te falo assim, ó, completa aí com o verbo to play. Como que é o verbo to play no presente? Play, ok. Aí a outra assim, completa aí com o verbo to get. Como que é o verbo to get no futuro? Will get. Ou se você quiser abreviar, né? Of course. Então vamos lá. If you play a lot, you get better. Se você jogar bastante, se você treinar bastante, você vai ficar melhor. Alguma coisa do tipo. If he works hard, he will receive a promotion. Então, se ele trabalhar bastante, o que vai acontecer no futuro? He will receive a promotion. Ele vai receber uma promoção. Ok? As outras frases, as duas de baixo, elas estão invertidas, olha. Elas não começam com if. O if está no meio da frase. E aí, lembra lá do slide anterior? Se elas não começam com if, o que acontece? O futuro é o primeiro verbo fica no futuro e o segundo verbo fica no presente. Então você tem assim, é o verbo to travel. Como que é o verbo to travel no futuro? Will travel. He will travel to Paris. Ele vai viajar para Paris. Não é nós, né? Desculpa. We will travel to Paris. Nós vamos viajar para Paris. If we save money. Se nós guardarmos dinheiro. I will make a cake if she brings me the ingredients. I will make a cake. Eu vou fazer um bolo. If she brings the ingredients. Ok? Vamos lá. E aqui algumas frasezinhas também para deixar de exercício, se você quiser, para fazer, para tentar treinar um pouco. Esse tipo de exercício é assim, eu já deixei um pouco a frase meio que pronta, né? A primeira parte da frase já está pronta e você tem que completar. E aí você pode completar, se quiser colocar aí nos comentários, né? Eu corrijo aí para vocês, sem problema, né? Já deixei 6 exercícios aí. Por exemplo, o primeiro assim, ó. If it rains, vou fazer isso aí com vocês. If it rains, ó, o if começa a frase. Então o primeiro verbo está no presente. Aí eu tenho uma vírgula e aí eu tenho complete, né? O resto da frase é para eu completar. Eu posso escrever o que eu quiser, só que tem que estar no futuro. Essa é a regra do if clause, né? Da first situation principalmente. Ela tem que estar no futuro, porque a primeira está no presente, a segunda está no futuro. Então, ó, if it rains, se chover, bom, o que vai acontecer? Se chover, I will get late to the job, né? Eu vou me atrasar ao serviço.
Se chover, if it rains, my flight will be delayed. My flight, o avião, o airplane, meu voo, will be delayed. Ele vai ser atrasado, ele vai ser atrasado, ok? If it rains, I will have to get a Uber. I don't know, né? Muito chato pegar o ônibus na chuva, né? Tudo lotado e chuva, vou me molhar, então eu vou ter que acabar pagando Uber, ok? Alguma coisa do tipo. Então você vê, as possibilidades são imensas, você pode, na verdade, usar a sua criatividade para criar uma frase. A única questão que talvez tenha aí a questão da gramática. A frase pode ser bem aleatória, bem o que você pensar, mas ela tem que estar no futuro. E aí é uma regra gramatical que é o foco aí da aula, tá? Ó, o exercício B e o C, a mesma coisa, elas começam no presente, ou seja, a próxima frase está no futuro. Mas o exercício D, E e F, não. O primeiro verbo está no futuro e aí o segundo verbo tem que estar no presente. Cuidado, prestem atenção aí, façam os exercícios, dá uma estudada sobre o tema, e se quiser deixar as respostas aí nos comentários, eu posso corrigir depois, tá bom? Abraços, valeu!